Meu nome é Benedita, tenho 72 anos, e hoje preciso contar uma história que carrego como ferida aberta há mais de 5 décadas. Uma história que vai mexer com cada fibra do seu ser, que vai fazer você questionar tudo o que acredita sobre amor, família e sobrevivência. Se você tem coração fraco, pare agora. O que vou contar não é para quem quer apenas passar o tempo, é para quem tem coragem de olhar a verdade nua e crua nos olhos. É a história de como uma menina de apenas 12 anos foi vendida como gado, como enfrentou horrores que nem nos piores pesadelos você conseguiria imaginar, e como a dor quase me destruiu completamente antes de me transformar na mulher que sou hoje. Estou aqui sentada na minha poltrona de couro gasto, olhando pela janela desta casa que construí com minhas próprias mãos, e as lágrimas ainda teimam em descer quando lembro daqueles dias. Não são lágrimas de fraqueza, são lágrimas de quem sobreviveu ao que não deveria ter sobrevivido. Minha voz treme não de medo, mas de revolta pura, porque sei que neste exato momento milhares de meninas estão passando pelo mesmo inferno que eu passei, e ninguém, absolutamente ninguém fala sobre isso. Nasci no interior do Ceará, numa casinha de taipa que mais parecia um curral humano do que um lar. Éramos 9 filhos, 9 bocas famintas, disputando migalhas numa mesa que raramente tinha comida suficiente para todos. Meu pai, Severino, era um homem brutal, daqueles que acreditava que a palavra do homem era lei sagrada e que criança existia para trabalhar e calar a boca. Suas mãos enormes e calejadas não serviam apenas para o trabalho pesado da roça. Elas serviam também para nos lembrar, à base de pancadas, qual era nosso lugar naquela casa maldita. Minha mãe, coitada da Maria das Dores, nem o nome dela mentiu sobre o que seria a vida dela. Era uma mulher quebrada, que tinha aprendido desde menina que mulher nasceu para sofrer e que questionar o marido era pecado mortal. Ela nos pariu como uma cadela pare filhotes, um atrás do outro, sem descanso, sem escolha, sem vida própria. Via nos olhos dela uma morte em vida que me assombrava. Era como olhar para um fantasma que ainda respirava, mas que havia morrido por dentro há muito tempo. Eu era a terceira filha, mas a única que desde pequenininha mostrava sinais de que não aceitaria aquela vida calada. Enquanto minhas irmãs abaixavam a cabeça e obedeciam sem questionar, eu perguntava por que só os meninos podiam brincar na rua, por que só eles podiam sonhar em sair daquela cidade miserável. Essas perguntas me rendiam surras memoráveis do meu pai, que via em mim uma ameaça à ordem natural das coisas. Nossa casa ficava no final de uma estrada de terra que só chegava água quando chovia muito. Não tínhamos luz elétrica, não tínhamos banheiro, não tínhamos nada além da certeza de que cada dia seria uma luta desesperada pela sobrevivência. Eu acordava antes do sol nascer para buscar água no poço que ficava a quase 2 quilômetros de casa, carregando latas que pesavam mais do que eu. Minhas mãos eram cheias de calos e cicatrizes antes dos 10 anos. Minha infância foi roubada pela necessidade brutal de simplesmente não morrer de fome ou sede. As meninas da nossa família tinham uma função bem específica naquela casa: trabalhar como escravas durante o dia e servir de mercadoria de troca quando chegasse a hora. Não éramos filhas, éramos investimentos que meu pai esperava render algum dinheiro quando chegasse a hora de nos entregar para qualquer homem que oferecesse o melhor preço. Sim, você ouviu certo. Nós éramos vendidas como animais, e isso era considerado normal, tradição, costume da região. Lembro como se fosse ontem, do dia em que minha irmã mais velha, Francisca, foi entregue para um fazendeiro de 45 anos, quando ela tinha apenas 13. O homem veio em casa, conversou com meu pai na varanda, ofereceu algumas cabeças de gado e um punhado de dinheiro, e pronto. Francisca chorou durante dias, implorou para não ir, mas ninguém a escutou. Na manhã em que a levaram, ela me olhou com aqueles olhos desesperados e disse: Benedita, foge daqui antes que seja sua vez. Promete que vai fugir. Nunca mais vi minha irmã. Nunca mais soube se ela sobreviveu àquele casamento forçado. Foi depois da venda da Francisca que comecei a entender qual seria meu destino. Meu pai começou a me olhar de forma diferente, como quem avalia uma mercadoria que está ficando pronta para ser negociada.
Comecei a perceber homens estranhos aparecendo na nossa casa, conversando baixo com ele, me olhando de um jeito que me dava nojo e medo ao mesmo tempo. Sabia que minha vez estava chegando, e o desespero começou a crescer dentro do meu peito como um tumor maligno. A escola era um luxo que não podíamos nos dar. Mal sabia escrever meu nome, mal sabia fazer conta, mas tinha uma inteligência natural que meu pai via como perigosa. Menina esperta demais vira problema, ele dizia. Por isso me mantinha ocupada com trabalhos pesados, para que eu não tivesse tempo de pensar, de sonhar, de planejar uma fuga que já germinava na minha cabeça. O trabalho na roça era desumano para uma criança da minha idade. Capinava debaixo do sol escaldante, plantava e colhia com as mãos em carne viva, carregava sacos de milho que me deixavam com dores nas costas que persistem até hoje. Voltava para casa exausta, suja, com fome, e ainda tinha que ajudar minha mãe com os afazeres domésticos e cuidar dos irmãos menores. Era uma escravidão disfarçada de vida-família. As noites eram momentos de terror puro. Deitada no chão de terra batida, dividindo uma esteira rasgada com 3 irmãs, eu ouvia os gritos da minha mãe quando meu pai bebia cachaça e decidia que era hora de cobrar dela os deveres de esposa. Eram gritos de dor, de humilhação, de desespero. Ela implorava para ele parar, mas ele ria, dizia que aquilo era direito dele, que ela tinha nascido para servi-lo de todas as formas. Eu tapava os ouvidos e chorava em silêncio, prometendo para mim mesma que nunca, jamais, viveria uma vida como a dela. Foi numa dessas noites de horror que meu pai chegou cambaleando em casa mais bêbado que de costume e anunciou para minha mãe que tinha encontrado um bom partido para mim. Fingi que dormia, mas escutei cada palavra daquela conversa maldita. O homem se chamava Geraldo, tinha 38 anos, era dono de algumas terras e estava procurando uma menina nova para a moldar do jeito que quisesse. A expressão que meu pai usou me deu ânsias de vômito. Ele falava de mim como se eu fosse um pedaço de barro que podia ser moldado conforme a vontade do comprador. O encontro foi marcado para o domingo seguinte, depois da missa. Geraldo viria conhecer a mercadoria, e se aprovasse, o negócio seria fechado na mesma hora. Meu pai já estava contando o dinheiro que receberia, planejando como gastaria, com cachaça e apostas. Para ele, eu não passava de uma forma de resolver os problemas financeiros da família. Naquela semana que antecedeu o encontro, vivi no limite do pânico. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Vivia num estado de terror constante. Olhava para minha mãe procurando algum sinal de proteção, de revolta, de defesa, mas ela apenas suspirava e dizia que era da vida, que toda mulher passava por isso. A resignação dela me deixava ainda mais desesperada. Se nem minha própria mãe ia me defender, quem ia? Foi então que aconteceu o encontro que mudaria tudo. No sábado, véspera do dia marcado para conhecer Geraldo, uma mulher apareceu na nossa casa. Se chamava Zulmira e era conhecida na região como uma espécie de curandeira, parteira e conselheira de mulheres. Ela tinha uma presença forte, falava olhando nos olhos das pessoas, não abaixava a cabeça para homem nenhum. Meu pai não gostava dela, dizia que era mulher desobediente e perdida, mas respeitava porque ela salvava vidas e tinha conhecimentos que ninguém mais tinha na região. Zulmira me viu no quintal, lavando roupa na bacia de alumínio e ficou me observando por um tempo. Depois, chamou minha mãe para uma conversa reservada. Não escutei o que falaram, mas vi que minha mãe chorou muito durante aquela conversa. Quando Zulmira foi embora, ela passou por mim e sussurrou baixinho no meu ouvido. Menina, se você tem coragem, me procura hoje de madrugada na casa da comadre. Josefa, se não tem coragem para salvar sua própria vida, ninguém vai ter por você. Nunca tinha sentido antes uma fagulha de esperança misturada com um terror paralisante. Esperei todos dormirem profundamente. O ronco alto do meu pai ecoava pela casa como o rugido de um animal selvagem. Minha mãe sussurrava orações em sonhos entrecortados, e meus irmãos menores respiravam com a tranquilidade de quem ainda não conhecia a crueldade do mundo. Levantei devagar, como uma sombra, e caminhei descalça até a porta. Cada tábua do assoalho que rangia sob meus pés era como um tiro no silêncio da madrugada, mas o desespero me dava uma coragem que eu não sabia que possuía.
A casa da comadre Josefa ficava a uns 15 minutos de caminhada, mas naquela madrugada pareceu uma eternidade. A lua estava escondida atrás das nuvens e eu caminhava no escuro mais completo, tropeçando em pedras, arranhando os pés nas plantas espinhosas, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ia explodir dentro do peito. A cada passo pensava: e se for uma armadilha? E se meu pai descobrir? E se eu estiver caminhando direto para a minha perdição? Quando cheguei à casa da comadre Josefa, vi uma luz fraca vinda dos fundos. Zulmira estava lá, sentada numa cadeira de palha, tomando um chá que cheirava a ervas medicinais. Quando me viu, não demonstrou surpresa, como se já soubesse que eu viria. Chegou, menina. Senta aqui e me escuta bem, porque o que vou te falar pode salvar sua vida ou te levar direto para o inferno, e a escolha é toda sua. Sentei, tremendo de medo e frio, e ela começou a falar com uma voz baixa, mas firme. Sei o que seu pai está planejando. Sei que amanhã esse tal de Geraldo vem te conhecer. E sei também que se você ficar, sua vida vai ser um inferno pior que qualquer coisa que você possa imaginar. Esse homem já teve 3 esposas antes. Todas morreram jovens, todas em circunstâncias estranhas, todas depois de anos de torturas que deixaram marcas em seus corpos que nem a morte conseguiu apagar. Senti o sangue gelar nas veias. Como a senhora sabe disso tudo? Perguntei com a voz embargada. Porque eu já vi muitas meninas como você serem entregues para homens como ele, e só 2 coisas podem acontecer. Ou você morre devagar, um pedaço por dia, até não sobrar nada da menina que você é hoje, ou você encontra coragem para fugir e construir uma vida longe daqui. Zulmira me contou então sobre uma rede de mulheres que ajudava meninas em situações como a minha. Não era algo organizado ou oficial. Eram apenas mulheres que tinham passado pelos mesmos horrores e que agora dedicavam suas vidas a salvar outras. Tem uma cidade a 3 dias de caminhada daqui. Uma cidade onde ninguém te conhece, onde você pode recomeçar do zero. Tem uma senhora lá, Dona Albertina, que recebe meninas fugidas e ajuda elas a encontrar trabalho, a aprender um ofício, a viver com dignidade. Mas e minha família? Perguntei, mesmo sabendo que aquela pergunta era mais por culpa do que por amor verdadeiro. Sua família te vendeu, menina. Não foi amor que te colocou nessa situação, foi ganância. E se você ficar aqui por piedade deles, quem vai ter piedade de você quando estiver apanhando todos os dias, quando estiver sangrando, quando estiver implorando para morrer? As palavras dela eram duras como pedradas, mas necessárias como o ar que eu respirava. Ela me explicou que eu teria que sair naquela mesma madrugada, antes que minha ausência fosse descoberta. Me deu um mapa rudimentar, desenhado num pedaço de pano, algumas moedas que tinha juntado ao longo dos anos e, o mais importante, me ensinou como chegar até Dona Albertina sem ser descoberta ou pega no caminho. Quando você chegar lá, conta toda a sua história para ela. Fala que foi Zulmira quem te mandou. Ela vai entender e vai te acolher. Mas lembra de uma coisa, menina. A partir do momento que você sair desta casa, não tem volta. Seu pai vai procurar você, vai ameaçar quem te ajudar, vai mover céus e terras para te trazer de volta, porque para ele você representa dinheiro. Você tem que estar preparada para nunca mais ver sua família, para nunca mais voltar para este lugar maldito. Voltei para casa com a cabeça fervilhando de medo e determinação. Sabia que estava prestes a tomar a decisão mais importante da minha vida, uma decisão que mudaria tudo para sempre. Entrei em casa como um fantasma, deitei no meu lugar e fingi dormir, mas meus olhos permaneceram abertos até o sol começar a nascer. Durante aquelas horas de reflexão, revisei cada momento da minha vida naquela casa de horrores. Lembrei das surras que levava por fazer perguntas, das vezes que dormi com fome porque não havia comida para todos, dos gritos da minha mãe durante as noites, do desespero nos olhos da minha irmã Francisca quando foi levada. Lembrei também dos meus sonhos secretos, da vontade de aprender a ler, de conhecer o mundo além daquela cidade miserável, de ser dona da minha própria vida. Aquela era a minha única chance, e eu sabia que se não tivesse coragem naquele momento, nunca mais teria. Quando o galo cantou anunciando o novo dia, me levantei como sempre fazia.
Ajudei minha mãe a acender o fogo, preparei o mingau para os menores, fiz todas as tarefas de sempre. Mas por dentro, eu já estava me despedindo de tudo aquilo. Era domingo, o dia em que Geraldo viria me conhecer, o dia em que meu destino seria selado se eu não tivesse coragem para mudá-lo. Durante o dia, observei cada movimento da família, cada rotina, cada detalhe que precisava saber para executar meu plano. Meu pai estava mais nervoso que o normal, arrumando a casa, mandando minha mãe cozinhar o melhor que tínhamos para impressionar o possível comprador. Me olhava de vez em quando com um sorriso que me dava náusea, como quem olha para uma propriedade que está prestes a render um bom dinheiro. Hoje você vai conhecer seu futuro marido, menina, disse ele durante o almoço. Se comporta direito, baixa a cabeça, não fala a não ser que te perguntem alguma coisa. E lembra que sua felicidade depende de agradar esse homem. Felicidade. Ele usou essa palavra como se soubesse o que significava, como se algum dia tivesse se importado com minha felicidade. O encontro estava marcado para depois da missa das 5. A tarde se arrastou como melado, cada minuto parecendo uma hora, cada hora parecendo uma eternidade. Eu ajudava minha mãe nos preparativos, mas minha mente estava focada no mapa que Zulmira tinha me dado, na estrada que eu teria que percorrer durante a madrugada, na nova vida que talvez me esperasse do outro lado daquela jornada desesperada. Quando chegou a hora de se arrumar para ir à igreja, vesti meu único vestido meio decente, aquele que minha mãe tinha costurado com retalhos de tecidos velhos. Olhei no espelho rachado do quarto dos meus pais e vi uma menina de 12 anos que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Meus olhos, que um dia foram brilhantes de curiosidade, agora refletiam uma mistura de medo e determinação que nem eu mesma entendia completamente. Durante a missa, mal prestei atenção nas palavras do padre. Minha mente estava concentrada em memorizar cada detalhe do plano de fuga. Sabia que depois do jantar, a família ficaria conversando na varanda, como sempre fazia nos domingos. Esperaria todos dormirem, pegaria a trouxinha que havia escondido debaixo do colchão e sairia para nunca mais voltar. Depois da missa, voltamos para casa onde Geraldo já nos esperava. Era exatamente como Zulmira havia descrito. Um homem grande, de mãos enormes, com um olhar que me fazia sentir como um objeto sendo avaliado para a compra. Ele conversou com meu pai sobre negócios, sobre terras, sobre gado, enquanto me observava de soslaio, fazendo comentários sobre minha aparência como se eu fosse um animal de estimação. A menina tem boa constituição, disse ele. Parece forte para o trabalho e para parir filhos saudáveis. Senti vontade de vomitar ao ouvir aquelas palavras. Era assim que ele me via, como uma máquina de trabalhar e reproduzir, não como um ser humano com sonhos, medos e vontades próprias. Durante o jantar, ele continuou me avaliando, fazendo perguntas sobre minhas habilidades domésticas, sobre minha saúde, sobre minha família. Respondi tudo com voz baixa e cabeça abaixada, como meu pai havia ordenado, mas por dentro estava fervendo de raiva e nojo. Quando ele finalmente foi embora, depois de acertar os detalhes do casamento com meu pai, senti como se tivesse acabado de assinar minha própria sentença de morte. Deu tudo certo, disse meu pai, satisfeito consigo mesmo. O casamento vai ser no próximo mês. Finalmente vamos nos livrar dessa boca a mais e ainda ganhar uma boa quantia. Livrar-se de mim. Era assim que ele enxergava sua própria filha, como um peso, como um problema a ser resolvido, como uma mercadoria a ser vendida. Naquela última noite na casa onde nasci, esperei pacientemente até ter certeza de que todos dormiam profundamente. Então, com o coração batendo descompassado, levantei devagar, peguei minha trouxinha escondida e caminhei em direção à porta. Antes de sair, olhei uma última vez para meus irmãos menores, dormindo inocentemente, sem saber que, quando acordassem, sua irmã mais velha teria desaparecido para sempre. Saí de casa às 2 da manhã de uma segunda-feira que mudaria minha vida para sempre. Não olhei para trás nem uma única vez, porque sabia que se o fizesse, a coragem me abandonaria e eu voltaria correndo para aceitar o destino horrível que haviam escolhido para mim. Caminhei pela estrada empoeirada com apenas a luz das estrelas para me guiar, carregando apenas algumas roupas, as moedas que Zulmira me dera e uma determinação férrea de nunca mais ser propriedade de homem nenhum.
que eu dava para longe daquela casa maldita era uma vitória, mas também um mergulho no desconhecido mais assustador que uma menina de 12 anos poderia enfrentar. Meus pés descalços sangravam nas pedras da estrada, meu corpo tremia de frio e medo, mas havia algo dentro de mim que era mais forte que o terror. A certeza absoluta de que morrer tentando ser livre era melhor do que viver como escrava. Caminhei a noite inteira, guiada apenas pelas estrelas e pelo mapa tosco que Zulmira tinha me dado. Cada barulho na mata me fazia parar e escutar, com o coração disparando, pensando que poderia ser meu pai me procurando ou algum animal selvagem pronto para me atacar. Quando o sol começou a nascer, eu estava exausta, com fome, sede, e ainda faltavam 2 dias de caminhada até chegar ao meu destino. Durante o primeiro dia, me escondi numa gruta pequena que encontrei na beira da estrada, tremendo de frio, mordendo pedaços do pão seco que tinha trazido, bebendo água suja de uma poça de chuva. Era degradante, era desesperador, mas ainda assim era melhor do que estar sendo preparada para me casar com aquele monstro. Cada hora que passava, eu sabia que minha fuga já havia sido descoberta e podia imaginar a fúria do meu pai, as ameaças que estaria fazendo, os lugares que estaria procurando. Na segunda noite, quase desisti. Estava tão fraca da fome e da caminhada que mal conseguia colocar um pé na frente do outro. Sentei numa pedra na beira da estrada e chorei, como não chorava desde criança. Pensei na minha mãe, nos meus irmãos menores, na vida simples mas conhecida que tinha deixado para trás. Por alguns minutos, considerei seriamente voltar, aceitar o casamento, me conformar com o destino que haviam escolhido para mim. Mas então lembrei das palavras de Zulmira sobre as outras esposas de Geraldo, sobre as marcas que a morte não conseguiu apagar, sobre o que me esperava se eu voltasse. Lembrei também do olhar nojento dele me avaliando como mercadoria, das risadas que ele e meu pai compartilharam sobre como me amoldar. Senti a raiva e a determinação voltarem com força total. Levantei daquela pedra, limpei as lágrimas e continuei caminhando mesmo sem saber se teria forças para chegar ao final. Foi no terceiro dia, quando eu já estava delirando de fome e cansaço, que finalmente avistei a cidade que Zulmira tinha mencionado. Era pequena, muito menor do que eu imaginava, mas para mim, naquele momento, era como avistar o paraíso. Entrei cambaleando pelas ruas de terra, com a roupa suja e rasgada, os pés sangrando, os cabelos despenteados, parecendo mais um fantasma do que uma menina. As pessoas me olhavam com curiosidade e pena, algumas com desconfiança. Uma senhora mais bondosa me ofereceu um pouco de água e foi ela quem me indicou onde ficava a casa de Dona Albertina. Quando cheguei à porta daquela casa simples, mas limpa, bati com a mão trêmula, sem saber se seria recebida com acolhimento ou rejeição. Dona Albertina era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, mãos calejadas, mas gentis. Quando viu meu estado, não fez perguntas desnecessárias, apenas me puxou para dentro, me deu comida, um banho quente e uma cama limpa para dormir. Só no dia seguinte, quando eu já tinha recuperado um pouco as forças, é que conversamos sobre minha história. Contei tudo para ela, desde a venda da minha irmã até os detalhes do casamento forçado que tinha conseguido evitar. Ela me ouviu em silêncio, balançando a cabeça com compreensão, e no final disse: "Menina, você foi muito corajosa. Muitas não têm essa coragem e acabam vivendo vidas de sofrimento sem fim. Aqui você vai ter a chance de recomeçar, mas vai ter que trabalhar duro e aprender rápido, porque o mundo lá fora não perdoa quem não sabe se defender." Dona Albertina me explicou que mantinha uma pequena pensão para mulheres que chegavam à cidade fugindo de situações como a minha. Algumas eram esposas que fugiram de maridos violentos. Outras eram meninas como eu, que recusaram casamentos forçados. Todas tinham uma coisa em comum: a coragem de escolher o desconhecido no lugar da certeza do sofrimento. Meu trabalho na pensão era pesado, mas era honesto. Lavava roupas até minhas mãos ficarem em carne viva, limpava os quartos, ajudava na cozinha, servia as refeições. Trabalhava desde antes do sol nascer até depois que ele se punha, mas pela primeira vez na vida estava trabalhando para construir algo meu, não para enriquecer homem nenhum. Cada centavo que ganhava era meu, cada decisão que tomava era minha.
As outras mulheres da pensão se tornaram minha família verdadeira. Dona Rosa, que tinha fugido de um marido que quebrava seus ossos toda sexta-feira quando chegava bêbado em casa. Dona Carmen, que saiu de casa aos 14 anos quando o padrasto começou a abusar dela enquanto a mãe fingia não ver. Dona Luísa, que perdeu 3 filhos por causa dos espancamentos do marido e finalmente encontrou coragem para escapar. Cada uma tinha uma história de horror, mas também uma história de coragem que me inspirava todos os dias. Durante os primeiros meses, vivi com medo constante de que meu pai aparecesse para me buscar. Toda vez que um homem desconhecido entrava na pensão, meu coração disparava, pensando que poderia ser ele ou alguém que ele tivesse mandado me procurar. Mas conforme o tempo passava, fui percebendo que tinha conseguido desaparecer de verdade, que minha nova vida estava realmente segura. Dona Albertina, além de me dar trabalho e moradia, se preocupava com minha educação. À noite, depois do serviço, ela se sentava comigo na cozinha e me ensinava a ler e escrever direito. Era algo que eu sempre tinha sonhado, mas que nunca imaginei que seria possível. Cada palavra nova que aprendia era como uma vitória contra tudo que tentaram me impor. Cada frase que conseguia ler era uma prova de que eu era capaz de ser muito mais do que uma propriedade masculina. Com 2 anos morando na pensão, eu já tinha me tornado a mão direita de Dona Albertina. Conhecia todos os segredos do negócio, sabia lidar com as hóspedes, conseguia resolver problemas que apareciam. Ela começou a falar sobre a possibilidade de eu, um dia, assumir a pensão, de continuar o trabalho de acolher mulheres que precisavam de ajuda. A ideia me emocionava profundamente, porque significava transformar minha dor em uma missão de vida. Foi nessa época que conheci alguém que mudaria minha vida para sempre. Ele se chamava Antônio, tinha 28 anos, era carpinteiro e apareceu na pensão para fazer alguns reparos na cozinha. Era um homem diferente de todos que eu havia conhecido até então. Falava baixo, tratava todas as mulheres com respeito, não tentava se impor com autoritarismo masculino. Quando conversava comigo, olhava nos meus olhos, não no meu corpo. Perguntava sobre meus sonhos, não sobre minhas habilidades domésticas. Antônio havia perdido a primeira esposa no parto e criava sozinho uma menina de 3 anos chamada Clara. Ele não estava procurando uma segunda mãe para a filha ou uma empregada doméstica gratuita, como a maioria dos homens viúvos da região. Estava procurando uma companheira de verdade, alguém com quem pudesse construir uma vida baseada no respeito mútuo e no amor verdadeiro. Nossa amizade começou devagar, com conversas durante as pausas do trabalho dele na pensão. Ele me contava sobre sua filha, sobre os desafios de criar uma criança sozinho, sobre seus sonhos de ter uma oficina própria. Eu contava sobre minha vida na pensão, sobre as mulheres que ajudávamos, sobre meus planos de continuar essa missão. Ele nunca perguntou sobre meu passado de forma invasiva, respeitava meu silêncio sobre certas coisas. O que mais me impressionava em Antônio era como ele tratava a própria filha. Via ele brincando com ela no quintal da pensão, ouvindo com atenção suas histórias de criança, respondendo com paciência suas perguntas infinitas. Era um pai presente, carinhoso, que via na filha não um fardo ou uma responsabilidade, mas uma pessoa com personalidade própria que merecia amor e respeito. Quando ele finalmente me pediu para namorar, depois de meses de amizade, eu senti um medo que não esperava sentir. Não era medo dele especificamente, era medo de tudo que o casamento representava na minha experiência de vida. Estava tão acostumada a associar relacionamento com homens a domínio, violência, perda de liberdade, que mesmo diante de alguém completamente diferente, meu instinto era de fuga. Tivemos uma conversa longa e difícil sobre meus medos e traumas. Contei para ele, pela primeira vez, sobre o casamento forçado que consegui evitar, sobre a brutalidade que via em casa, sobre o que significava para mim a ideia de me entregar para qualquer homem. Ele me ouviu sem julgamentos, sem tentar minimizar minha dor, sem pressa para me convencer de nada. Benedita, ele disse no final da nossa conversa, eu não quero que você seja minha propriedade. Quero que você seja minha parceira. Quero que continuemos sendo as pessoas que somos hoje, só que juntos. Se um dia você decidir que não quer mais estar comigo,
Eu vou respeitar sua decisão, mesmo que meu coração se despedace. O amor de verdade não prende, liberta. Essas palavras tocaram meu coração de uma forma que nunca imaginei ser possível. Pela primeira vez na vida, um homem estava me oferecendo amor sem exigir submissão em troca. Estava prometendo respeitar minha individualidade, minha liberdade, meus sonhos. Era tudo que eu sempre sonhei, mas nunca acreditei que poderia existir. Decidimos namorar devagar, construindo nossa confiança mútua dia após dia. Antônio nunca tentou me pressionar para nada, nunca usou sua força física ou social para me intimidar, nunca falou comigo como se eu fosse inferior ou incapaz. Tratava-me como sua igual em tudo, pedia minha opinião sobre decisões importantes, incluía-me em seus planos futuros, sempre perguntando se era isso que eu queria também. Oficina de carpintaria que tinha conseguido abrir com muito esforço e trabalho honesto, e lá, cercado pelo cheiro de madeira e pelas ferramentas que representavam seus sonhos realizados, segurou minhas mãos com delicadeza e disse: Benedita, você transformou minha vida e a da Clara de uma forma que nunca imaginei ser possível. Você nos ensinou o que significa ter uma família baseada no amor e no respeito mútuo. Quero te pedir para ser minha esposa, não porque preciso de uma mulher para cuidar da casa ou da minha filha, mas porque quero dividir todos os dias da minha vida com você, construir nossos sonhos juntos, enfrentar as dificuldades de mãos dadas e celebrar cada vitória ao seu lado. Quando ele terminou de falar, vi nos seus olhos algo que nunca tinha visto nos olhos de homem nenhum. Amor verdadeiro, respeito absoluto e, mais importante, o reconhecimento de que eu era uma pessoa inteira, com sonhos próprios, com uma história de luta que merecia ser honrada. Não era um homem tentando me completar ou me dominar, era um homem querendo se somar à minha vida para torná-la ainda mais plena. Aceitei o pedido não por desespero, não por necessidade financeira, não por pressão social, mas por amor genuíno e pela certeza de que encontrara alguém que me via como sua parceira em tudo, não como sua propriedade. Decidimos nos casar 3 meses depois, tempo suficiente para organizarmos uma cerimônia simples, mas cheia de significado. E se essa mensagem já tocou profundamente seu coração, se você sentiu cada palavra penetrando na sua alma, considere clicar em Valeu Demais para apoiar essa história de superação. Esse gesto pequeno, mas poderoso, nos ajuda a continuar espalhando essas mensagens de coragem e esperança para outras pessoas que, assim como eu um dia, precisam saber que é possível recomeçar, que é possível escolher a liberdade mesmo quando tudo parece perdido. Sua ajuda faz com que essas palavras alcancem quem mais precisa. Ouvir que nunca é tarde para mudar o rumo da própria história. Nosso casamento foi completamente diferente do que meu pai tinha planejado para mim. Não foi uma venda disfarçada de celebração. Foi uma união verdadeira entre 2 pessoas que se escolheram por amor. A cerimônia foi realizada na igreja pequena da cidade, com a presença de Dona Albertina, das mulheres da pensão que se tornaram minha família escolhida, alguns amigos de Antônio e mais ninguém. Não tivemos festa grande, não. Tivemos presentes caros, não tivemos luxos de espécie alguma, mas tivemos algo muito mais valioso: autenticidade, amor verdadeiro e a certeza de que estávamos começando uma vida construída sobre bases sólidas de respeito mútuo. No dia do casamento, quando o padre perguntou se eu aceitava Antônio como esposo, minha voz saiu firme e clara. Era a primeira vez na vida que eu estava fazendo uma escolha verdadeiramente livre sobre meu futuro. E isso me deu uma força interior que irradiava por todo o meu ser. Quando chegou a vez dele, Antônio não apenas disse sim, ele olhou nos meus olhos e disse: aceito Benedita não apenas como esposa, mas como minha parceira na vida, minha companheira de sonhos, minha igual em todas as decisões que tomaremos juntos. Depois da cerimônia, voltamos para a casa que Antônio tinha construído com as próprias mãos, uma casa simples mas aconchegante, onde eu seria recebida não como uma empregada ou uma máquina de fazer filhos, mas como a dona da casa, a matriarca da família que estávamos formando. Clara, que agora se tornara minha filha do coração, me recebeu com um abraço apertado e disse: agora você é minha mãe de verdade, né, tia Benedita?
Naquele momento, senti meu coração se expandir de uma forma que não sabia ser possível. Ser madrasta de Clara foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Aquela menina de apenas 3 anos me ensinou sobre amor incondicional, sobre a pureza de coração das crianças, sobre como é possível construir laços familiares baseados no afeto verdadeiro, não apenas no sangue. Ela me chamava de mãe com naturalidade, me procurava quando estava com medo, dormia aconchegada no meu colo quando tinha pesadelo. Para ela, eu não era a mulher que seu pai trouxe para casa. Eu era simplesmente sua mãe. E isso me curava feridas da infância que eu nem sabia que tinha. Nossa vida matrimonial era baseada numa parceria genuína que surpreendia até nossos vizinhos. Antônio me consultava sobre todas as decisões importantes da família, desde questões financeiras até planos para o futuro. Dividíamos as tarefas domésticas naturalmente. Ele cozinhava quando eu estava cansada, eu cuidava da oficina quando ele precisava viajar a trabalho. Mais importante ainda, ele respeitava minha missão com a pensão de Dona Albertina. Me apoiava quando eu precisava dedicar tempo às mulheres que chegavam precisando de ajuda. 2 anos depois do casamento, descobri que estava esperando nosso primeiro filho. A notícia me encheu de alegria, mas também trouxe medos profundos que eu não esperava sentir. Durante toda a minha infância, vi minha mãe vivendo gravidezes como castigo, parindo filhos que eram apenas mais bocas para alimentar, mais responsabilidades para carregar. Tinha medo de que a maternidade me transformasse na mulher resignada e sofrida que ela se tornou. Antônio percebeu minha apreensão e conversou comigo com aquela paciência infinita que sempre demonstrava. Benedita, ele disse, nossa família não vai ser como a família em que você cresceu. Nossos filhos não vão ser fardos, vão ser bênçãos. Você não vai se perder na maternidade, vai se expandir. E eu vou estar ao seu lado em cada momento, dividindo cada responsabilidade, cada alegria, cada desafio. Durante toda a gravidez, Antônio foi o companheiro mais presente e cuidadoso que uma mulher poderia desejar. Ele assumiu grande parte dos trabalhos pesados da casa, me massageava as costas quando eu estava com dor, conversava com minha barriga todas as noites, já estabelecendo uma conexão com nosso bebê. Quando minha barriga cresceu demais e eu não conseguia mais me abaixar para pegar coisas no chão, ele fazia isso sem que eu pedisse. Quando enjoos matinais me deixavam fraca, ele preparava chás de ervas medicinais e ficava segurando meu cabelo quando eu passava mal. Nosso filho nasceu numa manhã ensolarada de domingo, depois de um trabalho de parto, que durou quase um dia inteiro. Dona Albertina, que tinha experiência como parteira, me ajudou durante todo o processo, enquanto Antônio segurava minha mão e sussurrava palavras de encorajamento. Quando finalmente escutei o primeiro choro do meu bebê, senti uma explosão de amor tão intensa que me fez chorar de emoção pura. Decidimos chamar nosso filho de João, em homenagem ao meu avô materno, o único homem da minha família que sempre me tratou com carinho e respeito. Quando coloquei João no colo pela primeira vez, olhei para aquele serzinho perfeito e prometi que ele cresceria conhecendo o amor verdadeiro, o respeito mútuo, a importância de tratar todas as pessoas com dignidade. Prometi que ele jamais veria o pai desrespeitando a mãe, jamais aprenderia que homens são superiores a mulheres, jamais pensaria que ter poder significa usar força bruta contra os mais fracos. Antônio segurou nosso filho com uma delicadeza que me emocionou profundamente. Vi nos olhos dele o mesmo amor que sentia no meu coração, a mesma determinação de dar para aquela criança tudo que nós não tivemos em nossas próprias infâncias. Nosso menino vai crescer sabendo que homem de verdade protege, não agride, ele disse. Vai aprender que força verdadeira é ajudar quem precisa, não dominar quem é mais fraco. Clara ficou encantada com o irmãozinho. Passou horas olhando para ele no berço, pedindo para ajudar a trocar fraldas, cantando cantigas de roda baixinho para ele dormir. Ver aquela menina desenvolvendo instintos maternais naturais me fez perceber como é diferente crescer numa família onde amor é demonstrado abertamente, onde crianças aprendem a cuidar umas das outras por carinho, não por obrigação. Os primeiros meses de maternidade foram intensos, mas gratificantes.
Acordar de madrugada para amamentar João não me incomodava, porque sabia que estava nutrindo uma vida que foi gerada no amor, não na violência. Cuidar dele durante o dia era cansativo, mas prazeroso, porque via nele o futuro que estávamos construindo, uma nova geração que cresceria conhecendo apenas amor, respeito e dignidade. Antônio se revelou um pai excepcional desde o primeiro dia. Dividia comigo todas as responsabilidades do cuidado com João, trocava fraldas no meio da madrugada, dava banho, preparava mamadeiras quando eu estava exausta. Mais importante ainda, ele conversava com nosso bebê constantemente, contava histórias, cantava canções, estabelecia desde cedo uma conexão emocional profunda que eu jamais vi entre pais e filhos na minha família de origem. Quando João completou 6 meses, descobri que estava grávida novamente. Dessa vez, a notícia não me trouxe medo, trouxe alegria pura. Sabia que estava construindo a família com que sempre sonhei, baseada no amor verdadeiro, no respeito mútuo, na parceria genuína entre pais que se amam de verdade. Nossa segunda filha nasceu 2 anos depois de João, uma menina linda que chamamos de Rosa, em 1990. Homenagem a uma das mulheres da pensão que se tornara como uma irmã para mim. Com 2 filhos pequenos e Clara crescendo rapidamente, nossa casa vivia cheia de risadas, brincadeiras, carinho demonstrado abertamente. Era exatamente o oposto da casa em que cresci, onde silêncio opressivo e medo constante dominavam o ambiente. Nossas crianças cresciam sabendo que eram amadas incondicionalmente, que seus pais eram parceiros que se respeitavam mutuamente, que família é lugar de acolhimento, não de opressão. Durante esses anos de construção da nossa família, nunca perdi contato com Dona Albertina e a missão de ajudar outras mulheres. Continuava recebendo em nossa casa mulheres que chegavam fugindo de situações desesperadoras, oferecendo abrigo temporário, orientação, apoio emocional. Antônio não apenas apoiava essa missão, ele participava ativamente, oferecendo trabalho para maridos e filhos dessas mulheres, ajudando famílias inteiras a recomeçarem suas vidas com dignidade, gado em troca dela. A história era quase idêntica à minha, mas desta vez eu estava do lado de quem podia ajudar. Acolhemos aquela menina por 3 meses, até conseguirmos um lugar seguro para ela numa cidade distante onde tinha parentes que se ofereceram para criá-la com amor. Durante esse tempo, vi Antônio tratá-la com a mesma delicadeza com que tratava a nossa Clara, protegendo-a sem nunca dar a entender que ela era um fardo ou um problema. Ele conversava com ela sobre seus sonhos, encorajava-a a estudar, mostrava que nem todos os homens eram monstros sedentos por domínio e controle. Essa menina, que se chamava Socorro, se tornou como uma filha para nós. Mesmo depois que foi morar com os parentes, mantinha contato através de cartas. Anos mais tarde, quando já estava casada com um homem que a respeitava e tinha 2 filhos lindos, ela nos escreveu dizendo: "Vocês me salvaram não apenas da violência, mas me ensinaram que era possível sonhar com uma vida diferente. Hoje meus filhos crescem, sabendo que amor verdadeiro existe, e isso eu devo a vocês que me mostraram o exemplo." Durante os 15 anos seguintes, nossa casa acolheu mais de 40 mulheres e crianças em situações desesperadoras. Cada uma trazia uma história de horror, mas também levava consigo a esperança de que era possível recomeçar. Antônio nunca reclamou do trabalho extra, dos gastos adicionais, da casa sempre cheia de pessoas desconhecidas. Pelo contrário, ele via essa missão como parte integral da nossa vida familiar, ensinando nossos filhos sobre compaixão, solidariedade, responsabilidade social. João e Rosa cresceram vendo o pai tratar todas as mulheres com o mesmo respeito, independentemente da condição social, da aparência física, das circunstâncias que as trouxeram até nossa casa. Viram a mãe ouvir com paciência histórias terríveis, oferecendo ombro para chorar, palavras de encorajamento, planos práticos para reconstruir vidas destroçadas. Nossos filhos aprenderam desde pequenos que ajudar quem precisa não é favor, é obrigação moral de quem teve a sorte de conseguir construir uma vida digna. Clara, que já era adolescente, se tornou uma aliada fundamental nessa missão.
Ela ajudava as mulheres mais jovens a se sentirem acolhidas, brincava com as crianças que chegavam traumatizadas, ajudava a organizar roupas e mantimentos para as famílias que estavam recomeçando do zero. Via nela uma jovem mulher consciente dos próprios direitos, determinada a nunca aceitar desrespeito de homem nenhum, mas também capaz de demonstrar compaixão por quem não teve as mesmas oportunidades que ela. Foi durante esse período de intensa atividade em prol de outras mulheres que descobri ter um dom especial para identificar sinais de violência doméstica. Conseguia perceber, apenas olhando nos olhos de uma mulher, se ela estava vivendo situação de abuso. Via nos gestos dela, na forma como baixava a cabeça, na maneira como se encolhia quando homens se aproximavam, todos os sinais que eu mesma havia demonstrado na infância e adolescência. Muitas vezes, mulheres que não tinham coragem de buscar ajuda diretamente vinham até nossa casa fingindo outros motivos. Diziam que queriam comprar alguma coisa que Antônio fabricava, ou que precisavam de receitas de comida, ou que queriam conversar sobre coisas banais. Mas eu percebia o desespero escondido atrás das palavras casuais, o medo disfarçado de conversa normal. Nessas situações, eu sempre encontrava uma forma de ficar a sós com elas e perguntar diretamente: o que está realmente acontecendo? Como posso ajudar você? Uma dessas mulheres era minha própria cunhada, Teresa, irmã do Antônio, que durante anos sofreu calada os abusos de um marido alcoólatra e violento. Ela vinha em casa regularmente para visitas familiares, mas eu percebia as marcas de dedos no braço dela, os hematomas mal disfarçados pela maquiagem, o jeito como se encolhia quando o marido ia buscá-la. Durante meses tentei criar oportunidades para conversarmos sozinhas, mas ela sempre desconversava, dizia que estava tudo bem, inventava desculpas para os machucados. Foi numa tarde de domingo, depois de um almoço em família, que finalmente consegui quebrar a barreira de silêncio dela. O marido tinha ido embora para beber com os amigos, os homens estavam na varanda conversando sobre negócios e nós mulheres ficamos na cozinha lavando louça. De repente, Teresa começou a chorar compulsivamente, sem conseguir parar. Não eram lágrimas discretas, eram soluços desesperados de quem não aguentava mais carregar tanto sofrimento sozinha. Sentei com ela no banco da cozinha, segurei suas mãos machucadas e disse: Teresa, você não precisa fingir mais. Eu sei pelo que está passando porque já passei por algo parecido. Você não está sozinha e existe uma saída para essa situação. Ela me olhou com uma mistura de alívio e terror, como se ao mesmo tempo quisesse me contar tudo e morresse de medo das consequências de quebrar o silêncio. Durante 2 horas, Teresa me contou sobre anos de espancamentos, humilhações, ameaças de morte, abusos que a deixaram com sequelas físicas e psicológicas profundas. O marido batia nela quando chegava bêbado, a forçava a ter relações quando ela estava machucada e sangrando, ameaçava matá-la se ela contasse para alguém da família. Ele controlava cada centavo que ela gastava, não a deixava trabalhar fora. De casa, isolou-a de todas as amizades que tinha antes do casamento. Mas eu não posso fugir, ela dizia entre soluços. Ele disse que se eu sair de casa, ele me encontra e me mata. E quem vai me proteger? Quem vai acreditar na minha palavra contra a dele? Era exatamente o mesmo medo que eu tinha sentido em relação ao meu pai e ao casamento forçado. O medo de que não existisse lugar seguro no mundo para uma mulher fugindo da violência masculina. Expliquei para Teresa sobre a rede de apoio que tínhamos criado ao longo dos anos, sobre outras mulheres que tinham conseguido escapar de situações similares, sobre recursos legais que ela podia usar para se proteger. Mais importante ainda, garanti que nossa família inteira ficaria do lado dela, que Antônio confrontaria o próprio cunhado se necessário, que nossa casa seria sempre um refúgio seguro para ela. A fuga de Teresa foi planejada meticulosamente durante 3 semanas. Esperamos o marido viajar para outra cidade a negócios. Aproveitamos esse período para tirar ela de casa com os poucos pertences que conseguiu salvar e a levamos para uma cidade a 200 quilômetros de distância, onde ficaria hospedada numa pensão de freiras que acolhiam mulheres em situações de risco. Todo o processo foi feito com cuidados extremos para não deixar rastros que pudessem ser seguidos.
Quando o marido de Teresa voltou da viagem e descobriu que ela tinha fugido, veio até nossa casa fazendo ameaças e exigindo informações sobre o paradeiro dela. Antônio não se intimidou nem um pouco. Ficou de pé na varanda, olhando diretamente nos olhos dele e disse: "Minha irmã sofreu anos de violência nas suas mãos. Se você se aproximar dela, se tentar fazer mal a ela, se vier aqui me ameaçar novamente, eu mesmo te denuncio às autoridades e garanto que você pague por tudo que fez. Agora sai da minha propriedade e não volta mais." O homem tentou partir para cima do Antônio, mas nossos vizinhos, que já conheciam nossa reputação de proteger mulheres agredidas, apareceram imediatamente para dar apoio. Ele percebeu que estava em desvantagem numérica e foi embora resmungando ameaças vazias. Nunca mais apareceu para incomodar nossa família. E com o tempo, descobrimos que tinha arranjado outra mulher para atormentar, repetindo o ciclo de violência com uma nova vítima. Teresa conseguiu refazer sua vida na cidade onde ficou morando. Aprendeu um ofício, conseguiu trabalho numa fábrica de roupas, alugou uma casinha simples, mas limpa, onde vivia com dignidade. Anos mais tarde, conheceu um homem viúvo que a tratava com o carinho e respeito que ela merecia. Quando se casaram, foi uma cerimônia pequena, mas cheia de alegria verdadeira, completamente diferente do primeiro casamento que havia sido uma sentença de prisão perpétua. Durante esses anos de trabalho intenso, ajudando outras mulheres, nossa própria família continuou crescendo e se fortalecendo. Tivemos mais 2 filhos: Benedito, que nasceu 4 anos depois da Rosa, e a caçula, Esperança, que chegou quando eu já tinha 34 anos. Cada nova gravidez foi recebida com alegria por toda a família, incluindo as mulheres que estavam temporariamente morando conosco. Elas ajudavam nos cuidados com os bebês, se sentiam úteis e queridas, reconstruíam sua autoestima através do amor que demonstravam pelos nossos filhos. Nossos 4 filhos cresceram numa atmosfera de amor incondicional, respeito mútuo e consciência social que os tornaram pessoas especiais. João se formou carpinteiro como o pai, mas também estudou para ser professor, dividindo seu tempo entre o trabalho manual e a educação de crianças carentes. Rosa se tornou enfermeira, dedicando sua vida a cuidar de pessoas que precisavam de atenção médica. Benedito escolheu ser advogado, especializando-se em defender mulheres vítimas de violência doméstica. Esperança se formou assistente social, continuando nossa missão de ajudar famílias em situações vulneráveis. Clara, nossa filha do coração, se casou com um rapaz que conheceu na igreja, um homem bondoso que a tratava como princesa, mas que também respeitava sua independência e suas ambições profissionais. Ela se tornou professora primária, ensinando crianças a ler e escrever, plantando sementes de conhecimento que poderiam libertá-las dos mesmos destinos trágicos que eu consegui evitar na minha juventude. Finalmente estava escrevendo com minhas próprias mãos, não mais sendo personagem numa história que outros tinham decidido por mim. Quando completei 40 anos, nossa família havia se tornado uma referência na região para mulheres que precisavam de ajuda, de orientação, de acolhimento em momentos desesperadores. Não éramos uma instituição oficial, éramos apenas uma família que decidiu transformar nossa própria dor em instrumento de cura para outras pessoas. Foi nessa época que Dona Albertina, minha salvadora, minha segunda mãe, começou a ficar doente. O câncer chegou devagar, sorrateiro, roubando suas forças dia após dia. Ela tinha 67 anos e ainda mantinha a pensão funcionando, mas eu via o esforço tremendo que fazia para dar conta de tudo. Durante os últimos meses da vida dela, praticamente me mudei para a pensão, levando meus filhos comigo, cuidando dela com a mesma dedicação que ela tinha, me cuidado quando cheguei ali desesperada, uma menina fugida que não sabia nem se teria forças para sobreviver. Nos últimos dias de Dona Albertina, ela me chamou para uma conversa que jamais esquecerei. Estava deitada na cama, magra demais, fraca demais, mas com os olhos ainda brilhando daquela determinação que sempre a caracterizou. "Benedita", ela disse com a voz rouca, mas firme, "você salvou minha vida tanto quanto eu salvei a sua. Quando você chegou aqui, eu estava começando a perder a esperança, achando que meu trabalho não fazia diferença. Vendo você se transformar na mulher corajosa que se tornou,
Vendo como você dedicou sua vida a ajudar outras mulheres, eu entendi que cada vida que salvamos multiplica nossa missão de forma infinita. Dona Albertina me pediu para continuar com a pensão depois da morte dela, mas eu sabia que não conseguiria manter aquela responsabilidade sozinha enquanto cuidava da minha própria família. Decidimos então transformar a pensão numa espécie de centro comunitário onde mulheres da região poderiam se reunir, aprender ofícios, receber orientação jurídica, encontrar apoio emocional. Seria um lugar de encontro e fortalecimento feminino, continuando o trabalho de Dona Albertina, mas de uma forma mais adequada às nossas possibilidades. Quando Dona Albertina partiu, senti como se tivesse perdido a mãe que escolhi ter. O velório foi pequeno, mas cada mulher que apareceu ali tinha uma história de gratidão para contar. Mulheres que ela tinha acolhido, orientado, protegido ao longo de décadas de trabalho silencioso. Vi lágrimas nos olhos de senhoras que já eram avós, mas que lembravam da menina desesperada que tinham sido quando Dona Albertina apareceu em suas vidas como um anjo da guarda. Depois da morte dela, assumi oficialmente a responsabilidade pelo centro comunitário que criamos. Antônio me apoiava integralmente, ajudando com recursos financeiros quando necessário, oferecendo seus serviços de carpintaria para reformas e consertos, tratando cada mulher que frequentava nosso centro com o mesmo respeito que demonstrava em casa. Nossos filhos cresceram vendo aquilo como parte natural da vida familiar, ajudando nas atividades, conversando com as mulheres, aprendendo sobre solidariedade na prática. O centro funcionava 3 vezes por semana, sempre nas tardes de terça, quinta e sábado. Ensinávamos corte e costura, culinária, artesanato, bordado, conhecimentos que poderiam gerar renda para mulheres que precisavam de independência financeira. Mas o mais importante era o apoio emocional que oferecíamos, o espaço seguro onde elas podiam conversar sobre seus problemas, receber orientações sobre direitos, encontrar outras mulheres que passaram por situações similares. Uma das mulheres que mais me marcou nesse período foi Solange, uma senhora de 48 anos que chegou ao nosso centro com o rosto desfigurado pelos espancamentos que recebia do marido há mais de 20 anos. Ela tinha 6 filhos, todos menores de idade, e não sabia como sairia daquela situação sem colocar as crianças em risco ainda maior. O marido a ameaçava constantemente. Dizia que se ela tentasse fugir, ele mataria ela e todos os filhos. Durante meses, Solange frequentou nosso centro religiosamente, mas sempre saía correndo quando chegava a hora de ir embora, com medo de que o marido desconfiasse onde ela estava passando as tardes. Conversávamos sobre estratégias de fuga, sobre recursos legais disponíveis, sobre redes de apoio, mas ela sempre terminava dizendo que não tinha coragem suficiente, que preferia continuar apanhando a arriscar a vida dos filhos. Foi numa tarde de quinta-feira que Solange chegou ao centro com uma das filhas, uma menina de 12 anos, quase a mesma idade que eu tinha quando fugi de casa. A menina estava com o braço quebrado, com hematomas no rosto, com os olhos vazios de quem já tinha visto coisas demais para sua idade. Ele começou a bater nela também. Solange me disse entre lágrimas. Ontem ele disse que ela está ficando mocinha, que logo vai arranjar um marido para ela, que vai ser uma boa fonte de renda para a família. Naquele momento, vendo aquela menina com a mesma expressão de desespero que eu devia ter tido na sua idade, senti uma fúria que me deu uma força sobrenatural. Solange, eu disse, olhando diretamente nos olhos dela, você tem 2 escolhas: sair dessa situação agora, hoje mesmo, ou assistir sua filha passar pelos mesmos horrores que você passou. Não existe meio termo. Não existe esperar mais um pouco. É agora ou nunca. A fuga de Solange foi a mais complexa que já organizamos. Ela tinha 6 filhos para salvar, poucos recursos, um marido extremamente violento que certamente tentaria encontrá-los. Mas a rede de mulheres que tínhamos construído ao longo dos anos funcionou como um exército silencioso e eficiente. Uma ofereceu transporte, outra ofereceu dinheiro para despesas da viagem. Uma terceira tinha contatos em outras cidades onde a família poderia se esconder temporariamente. A operação aconteceu numa manhã de domingo, quando o marido de Solange estava dormindo pesado depois de uma noite de bebedeira.
Chegamos à casa dela com 2 carros, pegamos ela e as 6 crianças com apenas as roupas do corpo e saímos da cidade antes que ele acordasse. Foi uma das manhãs mais tensas da minha vida, mas também uma das mais gratificantes, porque sabia que estávamos salvando não apenas uma mulher, mas uma geração inteira de possíveis vítimas. Solange e os filhos ficaram escondidos numa cidade a 300 quilômetros de distância, numa casa que pertencia a uma prima que tinha se oferecido para ajudar. Durante os 3 primeiros meses, mantivemos contato apenas através de cartas enviadas para endereços intermediários, por segurança. Depois, quando a situação se acalmou e o marido parou de procurar ativamente, conseguimos ajudá-la a se estabelecer definitivamente, a encontrar trabalho, a colocar os filhos na escola. A filha de 12 anos da Solange, que se chamava Esperança, nome que eu achava profético, se recuperou rapidamente do trauma. Longe da violência constante, ela voltou a sorrir, a brincar, a sonhar com um futuro diferente. Anos depois, quando já estava moça feita, ela me escreveu uma carta dizendo que queria estudar direito para defender mulheres como sua mãe. Tia Benedita, ela escreveu, você me ensinou que não precisamos aceitar o destino que outros escolhem para nós. Quero dedicar minha vida a mostrar isso para outras meninas. Durante esse período de trabalho intenso no centro comunitário, nossa rede de apoio cresceu de uma forma que jamais imaginei ser possível. Mulheres que tinham sido ajudadas por nós voltavam anos depois como voluntárias, oferecendo seus próprios conhecimentos e experiências para ajudar outras que estavam passando pelos mesmos horrores que elas conseguiram superar. Era uma corrente de solidariedade feminina que se autoalimentava, crescendo organicamente a cada mulher que encontrava coragem para sair da situação de violência. Uma dessas mulheres era Sandra, que chegou até nós com 3 filhos pequenos, fugindo de um marido que a mantinha praticamente em cárcere privado. Ele controlava cada centavo que ela gastava, cada pessoa com quem falava, cada lugar onde ia. Ela não podia trabalhar, não podia ter amigas, não podia nem visitar a própria mãe sem supervisão. Quando finalmente conseguiu escapar, estava tão psicologicamente quebrada que mal conseguia tomar decisões simples sobre sua própria vida. O processo de reconstrução de Sandra durou quase 2 anos. Começamos ensinando coisas básicas, como usar dinheiro, fazer compras sozinha, conversar com estranhos sem medo. Ela tinha perdido completamente a confiança na própria capacidade de julgamento. Acreditava que era burra, incapaz, inútil, exatamente como o marido repetia todos os dias durante anos. Foi um trabalho lento e delicado, como cuidar de uma planta que estava quase morta e precisava ser regada gota por gota. Aos poucos, Sandra foi recuperando sua autoestima, sua independência, sua alegria de viver. Aprendeu um ofício no nosso centro, conseguiu um emprego numa fábrica, alugou uma casinha simples onde criou os 3 filhos com amor e dignidade. Anos depois, quando os filhos já estavam criados, ela voltou para nosso centro como voluntária, dedicando seus fins de semana a ajudar outras mulheres que chegavam no mesmo estado de desespero em que ela tinha chegado. Benedita, ela me disse numa dessas tardes de sábado no centro, você me devolveu minha vida, minha dignidade, meu direito de ser gente. Agora é minha vez de fazer isso por outras mulheres. Sandra se tornou uma das nossas voluntárias mais dedicadas, porque sabia exatamente o que cada mulher estava sentindo, conhecia cada etapa do processo de reconstrução, tinha paciência infinita com quem ainda não conseguia acreditar que era possível mudar de vida. Mas nem todas as histórias tiveram final feliz. Lembro de Carmelita, uma mulher de 35 anos que chegou ao nosso centro com o corpo coberto de cicatrizes, algumas tão profundas que pareciam ter sido feitas com facão. O marido era alcoólatra violento que a torturava física e psicologicamente há mais de 10 anos. Ela tinha medo paralisante dele. Não conseguia sequer imaginar uma vida longe daquela situação. Trabalhamos com Carmelita durante 8 meses, oferecendo todo o apoio possível, mas ela sempre voltava para casa, sempre arranjava desculpas para não dar o passo definitivo da separação. Dizia que não conseguia deixar o marido porque ele ameaçava se matar, que se sentia culpada por abandoná-lo, que talvez conseguisse mudá-lo se tivesse mais paciência.
Eram justificativas típicas de mulheres que desenvolveram síndrome de Stockholm com seus próprios agressores. Numa manhã de segunda-feira, recebemos a notícia que eu mais temia. Carmelita tinha sido morta pelo marido durante uma briga. Ele havia usado uma faca de cozinha, atingindo-a várias vezes no peito e no abdômen, e depois tentou se matar, mas sobreviveu. Foi uma das perdas mais dolorosas que experimentei durante todos esses anos de trabalho com mulheres violentadas. Senti como se tivesse falha na nossa missão, como se pudéssemos ter feito algo mais para salvá-la. O funeral de Carmelita foi um marco na minha vida e no trabalho do nosso centro. Compareceram mais de 100 mulheres, muitas das quais tinham sido ajudadas por nós ao longo dos anos. Todas estavam ali para prestar uma última homenagem a alguém que não conseguiu encontrar forças para se salvar, mas cuja morte serviria como lembrete doloroso de que nosso trabalho era literalmente questão de vida ou morte. Naquele dia, no cemitério, rodeada por todas aquelas mulheres que conseguiram escapar da violência, tomei uma decisão que mudaria os rumos do nosso trabalho. Percebi que não bastava oferecer apoio apenas quando as mulheres chegavam até nós pedindo ajuda. Precisávamos ser mais proativas, ir atrás delas, identificar situações de risco antes que fosse tarde demais. Começamos então um trabalho de visitação domiciliar, indo nas casas onde suspeitávamos que havia violência doméstica. Era um trabalho perigoso, porque muitas vezes os maridos agressivos não gostavam nada de ver mulheres metidas tentando interferir em suas famílias. Mas era necessário, porque sabíamos que muitas mulheres nunca teriam coragem de buscar ajuda sozinhas. E se essa mensagem está tocando profundamente sua alma, se você sente que essas palavras foram escritas especialmente para você, considere apoiar nossa missão clicando em Valeu demais. Esse gesto simples, mas poderoso, nos permite continuar levando esperança para mulheres que, assim como Carmelita, ainda não conseguem enxergar uma saída. Sua ajuda pode ser a diferença entre uma vida salva e uma tragédia evitada. Cada clique é uma voz que se junta ao nosso coro de resistência e reconstrução. Foi durante uma dessas visitas que conhecemos Regina, uma mulher de 28 anos que vivia numa situação de violência tão extrema que parecia saída de um filme de horror. O marido a mantinha acorrentada durante o dia quando ia trabalhar, para ter certeza de que ela não fugiria. Ela só era liberada quando ele chegava em casa, mas aí começavam as sessões de tortura física e psicológica, que duravam até altas horas da madrugada. A situação de Regina só chegou ao nosso conhecimento porque uma vizinha corajosa nos procurou, contando sobre os gritos que ouvia todas as noites, sobre as correntes que às vezes conseguia ver pela janela, sobre a aparência cada vez mais debilitada da mulher. Foi preciso envolver a polícia para conseguir retirar Regina daquela situação, porque o marido tentou impedir nossa entrada na casa usando uma arma. O resgate de Regina foi traumático para todos nós. Quando a encontramos, ela estava tão fisicamente debilitada que mal conseguia ficar de pé. Estava desnutrida, desidratada, com feridas infeccionadas por todo o corpo, com os pulsos em carne viva por causa das correntes. Mais grave ainda era seu estado psicológico. Ela não conseguia falar, não respondia quando perguntávamos seu nome. Tinha o olhar vazio de quem estava completamente desconectada da realidade. Regina ficou hospitalizada por 2 semanas antes que pudéssemos trazê-la para nosso centro. Durante esse tempo, descobrimos que ela havia sido médica antes do casamento. Uma profissional brilhante que o marido havia sistematicamente destruído ao longo de 5 anos de tortura. Ele havia feito ela perder o emprego, cortado contato com todos os amigos e familiares, até transformá-la numa sombra da pessoa que havia sido. O processo de recuperação de Regina durou quase 3 anos, mas foi um dos mais gratificantes que já acompanhei. Lentamente, muito lentamente, ela foi recuperando a fala, a memória, a capacidade de confiar em outras pessoas. Começou frequentando nosso centro apenas algumas horas por semana. Depois passou dias inteiros conosco. Finalmente voltou a morar sozinha numa casinha que alugamos para ela perto do centro. Quando Regina finalmente conseguiu voltar a exercer a medicina, foi um momento de alegria indescritível para todos nós.
Ver aquela mulher que chegou ao nosso conhecimento como um fantasma vivo se transformar novamente numa profissional competente e confiante foi a prova mais clara de que nosso trabalho valia cada lágrima, cada noite perdida, cada risco que corremos. Regina se especializou em medicina legal, dedicando sua carreira a examinar outras mulheres vítimas de violência, produzindo laudos que ajudavam a condenar agressores. Era como se ela tivesse transformado sua própria dor em instrumento de justiça para outras mulheres. Durante anos, trabalhamos juntas, ela fornecendo a expertise médica necessária para comprovar casos de violência, eu oferecendo o apoio emocional para as vítimas enfrentarem o processo legal. Apoio psicológico, orientação jurídica, capacitação profissional, abrigo temporário, reinserção social. A parceria com Regina foi fundamental para dar credibilidade médica ao nosso trabalho. Ela não apenas atendia as mulheres que chegavam até nós, como também treinava outras voluntárias para identificar sinais de violência física que muitas vezes passavam despercebidos por pessoas sem formação médica. Aprendemos a reconhecer padrões de lesões que indicavam violência sistemática, documentar adequadamente evidências que poderiam ser usadas em processos judiciais, a distinguir entre acidentes genuínos e agressões disfarçadas. Uma das inovações mais importantes que implementamos foi o sistema de visitas de acompanhamento. Não bastava resgatar uma mulher da situação de violência e deixá-la por conta própria depois. Sabíamos que os primeiros meses após a fuga eram os mais perigosos, tanto pela possibilidade de o agressor tentar forçar um retorno, quanto pela fragilidade emocional das vítimas, que muitas vezes sentiam vontade de voltar para a situação conhecida, mesmo sendo terrível. Durante esse período de expansão do nosso trabalho, enfrentamos também nossa primeira grande crise. Um dos maridos agressores que tínhamos confrontado, um homem influente na região com conexões políticas, decidiu nos processar judicialmente, alegando que estávamos destruindo famílias, incitando mulheres à desobediência, interferindo em assuntos privados. Era uma tentativa clara de nos intimidar e paralisar nosso trabalho. O processo durou quase 2 anos e foi um dos períodos mais tensos de nossas vidas. Antônio e eu gastamos todas nossas economias com advogados, enfrentamos campanhas de difamação na cidade, recebemos ameaças anônimas por telefone e cartas. Alguns comerciantes locais, pressionados pelo acusador, pararam de nos atender. Foi uma tentativa sistemática de nos isolar e destruir nosso trabalho. Mas a rede de solidariedade que tínhamos construído ao longo dos anos se revelou mais forte do que esperávamos. Dezenas de mulheres que tínhamos ajudado ao longo dos anos vieram publicamente depor em nosso favor. Regina usou sua credibilidade médica para defender cientificamente nossos métodos. Advogados de outras cidades se ofereceram para nos representar gratuitamente. A comunidade se dividiu, mas percebemos que tínhamos mais apoio do que imaginávamos. O momento decisivo do processo aconteceu quando a própria esposa do homem que nos processava conseguiu escapar da casa e veio procurar nossa ajuda. Ela chegou numa noite de chuva, com a filha pequena no colo, o rosto desfigurado pelos espancamentos, contando uma história de tortura doméstica que durava mais de 10 anos. Era a prova mais clara de que nossa acusação de destruir famílias era, na verdade, uma acusação de salvar vidas. Quando a esposa do nosso acusador decidiu testemunhar contra ele no processo, revelando anos de violência sistemática, toda a sua estratégia legal desmoronou. Ele, que nos acusava de interferir indevidamente em famílias, foi exposto como um agressor violento que usava o sistema judiciário para proteger seus crimes. O processo contra nós foi arquivado, e ele acabou sendo processado por violência doméstica, baseado no testemunho da própria esposa. Essa vitória legal foi importante não apenas para nós, mas para todas as organizações que faziam trabalho similar na região. Estabeleceu um precedente legal de que ajudar vítimas de violência doméstica não apenas era direito dos cidadãos, era dever moral de qualquer pessoa com condições de oferecer ajuda. A partir dessa decisão judicial, nosso trabalho ganhou uma legitimidade oficial que tornou muito mais difícil qualquer tentativa de nos intimidar ou paralisar.
Durante os anos que se seguiram a essa vitória, nosso centro se tornou referência estadual no atendimento a mulheres vítimas de violência. Recebíamos visitantes de outras cidades querendo aprender nossos métodos, replicar nossa experiência em suas próprias comunidades. Fui convidada várias vezes para dar palestras em universidades, seminários, conferências sobre direitos das mulheres. Mas o que mais me orgulhava não eram os reconhecimentos oficiais ou a fama que ganhamos. Era saber que nossa pequena casa, que começou apenas acolhendo mulheres desesperadas, tinha se transformado numa escola de liberdade, onde gerações de mulheres aprendiam que tinham direito a uma vida sem violência, que mereciam respeito, que podiam reconstruir suas vidas quantas vezes fosse necessário. Nossos próprios filhos se tornaram multiplicadores dessa mensagem. João, que se formou carpinteiro e professor, criou oficinas de marcenaria específicas para mulheres que precisavam aprender um ofício para se sustentar sozinhas. Rosa, a enfermeira, se especializou em atendimento a vítimas de trauma, oferecendo cuidados médicos especializados para mulheres que chegavam com sequelas físicas da violência. Benedito, o advogado, montou um escritório que atendia gratuitamente mulheres em processo de separação, ajudando-as a conseguir pensão alimentícia, guarda dos filhos, medidas protetivas contra ex-maridos violentos. Esperança, a assistente social, coordenava os programas de reinserção social, ajudando mulheres a encontrar trabalho, moradia, creche para os filhos, tudo o que precisavam para reconstruir suas vidas com dignidade. Clara, nossa filha do coração, que se tornara professora, desenvolveu um programa educacional para escolas da região, ensinando crianças sobre relacionamentos saudáveis, sinais de violência doméstica, importância de denunciar abusos. Era uma forma de plantar sementes numa geração mais nova, esperando que essas crianças crescessem com uma mentalidade diferente sobre respeito, igualdade, direitos humanos. Quando completei 60 anos, organizamos uma festa que reuniu mais de 200 mulheres que tinham passado pelo nosso centro ao longo de mais de 3 décadas de trabalho. Era emocionante ver aquela multidão de mulheres que tinham conseguido reconstruir suas vidas, criar filhos longe da violência, encontrar amor verdadeiro, desenvolver carreiras profissionais, algumas até se tornando líderes comunitárias em suas próprias cidades. Cada uma delas tinha uma história de superação que me enchia de orgulho e gratidão. Mulheres que chegaram quebradas, destruídas, sem esperança e que agora eram exemplos de força, coragem, determinação. Algumas se tornaram empresárias bem-sucedidas, outras escolheram profissões de ajuda social, muitas simplesmente escolheram ser mães amorosas que criavam filhos sabendo demonstrar afeto sem violência. Durante a festa, uma das mulheres mais jovens que tínhamos ajudado recentemente me entregou uma carta, assinada por todas as presentes. Era um documento simples, escrito à mão, mas que resumia o significado de toda a nossa missão. Tia Benedita, você nos ensinou que não existe destino que não possa ser mudado quando temos coragem suficiente para lutar por nossa liberdade. Cada uma de nós é prova viva de que é possível recomeçar, de que merecemos amor verdadeiro, de que nossa vida tem valor. Obrigada por nos mostrar que somos mais fortes do que imaginávamos. Foi nessa festa que tomei uma decisão que vinha amadurecendo há alguns anos. Anunciei que estava me aposentando do trabalho direto no centro, passando a coordenação para uma equipe mais jovem, formada por mulheres que tínhamos ajudado e que agora queriam dedicar suas vidas a ajudar outras. Era hora de dar espaço para sangue novo, para ideias renovadas, para métodos atualizados. Minha aposentadoria não significava abandono da causa, significava uma nova fase do trabalho. Passei a me dedicar mais à formação de novas lideranças, ao registro da nossa experiência em livros e documentários, à articulação com outras organizações similares em diferentes estados. Era uma forma de multiplicar nosso impacto, de garantir que o trabalho continuaria mesmo depois que eu não estivesse mais aqui. Antônio, que sempre foi meu companheiro fiel em tudo, também reduziu seu ritmo de trabalho para me acompanhar nessa nova fase.
Vendemos a oficina de marcenaria para um dos funcionários que trabalhava conosco há anos. Mantivemos apenas nossa casa e uma pequena renda que nos permitia viver com dignidade sem depender dos filhos. Durante esses anos de semi-aposentadoria, tivemos tempo para viajar, conhecer outros projetos similares ao nosso, aprender com experiências diferentes, trocar conhecimentos com pessoas que faziam trabalho parecido em outras partes do país. Era gratificante descobrir que nossa pequena iniciativa tinha se tornado parte de um movimento nacional muito maior, muito mais organizado do que imaginávamos quando começamos. História que carrego como cicatriz e como vitória ao mesmo tempo. Olho pela janela e vejo o jardim que Antônio plantou com as próprias mãos antes de partir, há 5 anos, levado por um câncer que chegou rápido demais e nos deixou pouco tempo para nos despedirmos adequadamente. Mesmo depois de mais de 4 décadas juntos, ainda sinto sua falta todos os dias, mas carrego no coração a certeza de que construímos algo maior do que nossas próprias vidas. O centro comunitário que começou na nossa sala de estar hoje atende mais de 300 mulheres por mês. Tem sede própria numa construção de 2 andares que nossos filhos ajudaram a financiar, conta com 15 funcionárias remuneradas e mais de 50 voluntárias que se revezam nas diferentes atividades. O que começou como um gesto desesperado de salvação pessoal se transformou numa instituição reconhecida estadualmente, que serve de modelo para outras organizações em todo o país. Meus filhos continuam envolvidos no trabalho de diferentes formas. João criou uma fundação que oferece microcrédito para mulheres que querem abrir pequenos negócios depois de saírem de situações de violência. Rosa coordena uma equipe médica voluntária que faz atendimentos especializados para vítimas de trauma. Benedito desenvolveu um programa de educação jurídica popular, ensinando mulheres sobre seus direitos através de palestras em escolas, igrejas, associações comunitárias. Esperança assumiu a direção executiva do Centro, trazendo conhecimentos modernos de gestão que profissionalizaram nosso trabalho. Clara, nossa primeira filha do coração, que hoje tem 68 anos, continua sendo uma das principais organizadoras das atividades educativas. Ela desenvolveu uma metodologia própria para trabalhar com crianças que presenciaram violência doméstica, ajudando-as a processar o trauma de forma saudável e a construir relacionamentos baseados no respeito mútuo. É emocionante ver como ela transformou sua própria experiência de crescer numa família amorosa numa ferramenta para curar outras crianças. Durante esses últimos anos, tive a alegria de ver algumas das mulheres que ajudamos décadas atrás trazendo suas próprias filhas e netas para conhecerem o centro, não porque estivessem em situação de violência, mas porque queriam mostrar às novas gerações que existem pessoas dedicadas a proteger os direitos das mulheres. É a prova mais clara de que nosso trabalho quebrou ciclos de violência que se perpetuavam há gerações. Lembro especialmente de uma tarde da semana passada, quando Socorro, aquela menina de 14 anos que acolhemos há quase 50 anos, veio me visitar com a bisneta de 6 anos. A menina, que se chama Benedita em minha homenagem, corria pelo jardim rindo alto, completamente despreocupada, crescendo numa família onde amor é demonstrado através de carinho, não de agressão. Ver aquela criança representava para mim a vitória mais completa que poderia imaginar. Uma geração inteira que cresceria sem conhecer a violência doméstica como realidade cotidiana. Socorro me contou que a família toda, incluindo genros e noras, participam ativamente de grupos de apoio para sobreviventes de violência doméstica em suas próprias cidades. Era como se nossa pequena semente tivesse se espalhado por onde quer que as pessoas que ajudamos tivessem ido viver, criando uma rede nacional de apoio muito maior do que qualquer organização formal poderia criar. Durante nossa conversa, Socorro me disse algo que me emocionou profundamente. Tia Benedita, a senhora não salvou apenas minha vida naquele dia. A senhora salvou a vida de todas as minhas descendentes. Minha filha, minhas netas, minha bisneta. Todas vão crescer sabendo que merecem respeito, que têm direito à felicidade, que podem escolher seus próprios caminhos. Isso é a herança mais valiosa que qualquer dinheiro que eu poderia deixar para elas. Penso muitas vezes sobre minha família de
Origem: sobre o destino de meus irmãos que deixei para trás quando fugi daquela casa de horrores. Ao longo dos anos, consegui descobrir que alguns deles conseguiram sair da pobreza extrema. Outros não tiveram a mesma sorte. Minha mãe morreu jovem, consumida pela vida de sofrimento que levou. Meu pai viveu até os 70, mas nunca mudou suas convicções sobre a superioridade masculina e a submissão feminina. Nunca voltei para minha cidade natal, nunca tentei contato com minha família biológica. Era um capítulo da minha vida que precisava permanecer fechado para que eu pudesse construir uma vida nova sem carregar o peso do passado. Às vezes me pergunto se eles ficaram sabendo do trabalho que desenvolvi, se chegaram a entender que a menina que eles quiseram vender como gado se transformou numa mulher que dedicou a vida a salvar outras meninas da mesma situação. Hoje, olhando para trás, posso dizer com absoluta certeza que cada lágrima derramada, cada noite de medo, cada momento de desespero valeu a pena. Não porque o sofrimento em si tenha algum valor, mas porque consegui transformar minha dor numa missão de vida que salvou centenas de outras mulheres e crianças. É isso que dá sentido a tudo que passei. Saber que minha história pessoal se tornou instrumento de libertação para outras pessoas. Calculo que durante esses mais de 50 anos de trabalho, nosso centro tenha atendido diretamente mais de 5.000 mulheres. Algumas ficaram conosco por poucos dias, outras por anos. Algumas conseguiram reconstruir suas vidas completamente. Outras lutam ainda hoje contra as sequelas do trauma. Mas todas, sem exceção, saíram do nosso centro sabendo que mereciam respeito, que tinham direito à felicidade, que não precisavam aceitar violência como destino inevitável. E se essa mensagem tocou profundamente sua alma, se sentiu cada palavra ecoando no seu coração, como se tivesse sido escrita especialmente para você, eu quero te pedir algo. Clique em Valeu Demais e ajude essa história a chegar a outras pessoas que precisam ouvir que é possível recomeçar, que é possível escolher a liberdade, que nunca é tarde para mudar o rumo da própria vida. Sua ajuda faz com que essas palavras de esperança e coragem alcancem mulheres que neste exato momento estão vivendo o mesmo desespero que eu vivi há décadas. As estatísticas oficiais mostram que a violência doméstica continua sendo um problema gravíssimo no Brasil. Mas eu sei, por experiência própria, que cada mulher que consegue escapar da violência se transforma numa multiplicadora de esperança para outras. Cada vida salva gera ondas de transformação que se espalham por gerações. É assim que mudamos o mundo. Uma mulher de cada vez, uma família de cada vez, uma comunidade de cada vez. Aos 72 anos, ainda recebo cartas de mulheres que foram ajudadas pelo nosso centro há décadas. Elas me contam sobre suas vidas atuais, sobre os filhos que criaram longe da violência, sobre os relacionamentos saudáveis que conseguiram construir, sobre as carreiras profissionais que desenvolveram. Cada carta é uma confirmação de que o trabalho valeu a pena, de que cada esforço produziu frutos que continuam crescendo muito tempo depois. Uma dessas cartas, que recebi no mês passado, me emocionou especialmente. Era de uma mulher que tinha sido ajudada por nós nos anos 80, quando ainda éramos um centro muito pequeno e informal. Ela me escrevia para contar que a filha dela, hoje advogada especializada em direitos das mulheres, tinha acabado de abrir um escritório gratuito para atender vítimas de violência doméstica numa cidade do interior. Minha filha cresceu ouvindo sobre a senhora, escreveu a mãe, e decidiu dedicar sua carreira a continuar o trabalho que a senhora começou. É isso que mais me orgulha nessa vida. Saber que plantamos sementes que continuarão germinando muito depois que eu não estiver mais aqui. O Centro Comunitário tem garantias de financiamento para continuar funcionando pelos próximos 20 anos. Temos uma nova geração de lideranças formada por mulheres jovens, competentes, dedicadas, que entendem a importância da missão e têm energia para levar o trabalho ainda mais longe. Meus netos também estão envolvidos no trabalho de diferentes formas. Alguns escolheram carreiras na área social, outros contribuem com conhecimentos técnicos, tecnologia, gestão financeira. É gratificante ver que há
Consciência sobre direitos das mulheres se tornou parte natural da educação que damos para as novas gerações da nossa família. Quero terminar essa história fazendo um apelo direto para você que me escutou até aqui. Se você é uma mulher vivendo situação de violência, saiba que você não está sozinha, que existe ajuda disponível, que é possível recomeçar. Se você conhece alguém que está passando por isso, não fique calada, ofereça apoio, procure organizações especializadas, seja parte da rede de proteção que todas nós precisamos. Se você é um homem que me escutou até aqui, reflita sobre suas próprias atitudes, sobre a forma como trata as mulheres ao seu redor, sobre o exemplo que está dando para seus filhos. Seja parte da solução, não do problema. Eduque seus filhos homens sobre respeito, ensine suas filhas sobre autoestima. Seja o tipo de homem que constrói, não que destrói. E para todos vocês que me ouviram até aqui, eu peço, não deixem essa história morrer em vocês. A compartilhem com outras pessoas, conversem sobre violência doméstica em suas famílias, apoiem organizações que fazem esse trabalho, sejam multiplicadores da mensagem de que toda mulher merece uma vida livre de violência. Minha história começou com uma menina de 12 anos, fugindo na madrugada de uma vida que não escolheu. Termina com uma senhora de 72 anos que pode dizer com orgulho que transformou sua dor pessoal numa missão de amor universal. Entre esses dois momentos, houve uma vida inteira dedicada a provar que é possível mudar qualquer destino quando temos coragem suficiente para lutar por nossa liberdade. Obrigada por me escutarem até aqui. Obrigada por permitirem que eu dividisse com vocês essa história que carrego como tesouro mais precioso. E obrigada por serem parte dessa corrente de amor e proteção que precisamos construir juntos para que outras meninas nunca mais precisem fugir na madrugada para encontrar uma vida digna de ser vivida. Se você chegou até aqui comigo, se sentiu que essas palavras tocaram sua alma de alguma forma especial, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal. Não é apenas um clique, é um gesto de apoio a essa missão de levar esperança para mulheres que ainda estão presas em situações que parecem não ter saída. Quando você se inscreve, está ajudando essas mensagens a alcançarem pessoas que precisam saber que a liberdade é possível, que a felicidade é um direito, que nunca é tarde para recomeçar. E se você sentir vontade, compartilhe nos comentários sua própria história de superação. Conte de onde você é, que tipo de mensagens tocam mais profundamente seu coração. Crie uma comunidade aqui embaixo, onde pessoas corajosas como você possam se apoiar mutuamente, trocar experiências, oferecer encorajamento para quem ainda está no meio da luta. Diga o que você aprendeu com essa história, como ela mudou algo dentro de você, que reflexões ela despertou sobre sua própria vida. Suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para encontrar forças para dar o próximo passo em direção à sua própria liberdade. Até que nos encontremos novamente, seja nas palavras ou no coração, lembrem-se sempre: vocês são mais fortes do que imaginam, mais corajosas do que acreditam, mais merecedoras de amor e respeito do que jamais foram ensinadas. E nunca, jamais é tarde demais para escrever um final diferente para a sua própria história.